sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos continuar a conversar um pouco sobre essa questão da estética, do belo, trazendo um pouco da questão das artes para esse aspecto. Nós que falamos anteriormente que quando a gente trabalha esse aspecto de belo, de estética, quando nós estamos envolvendo o contexto artístico, traz consigo uma percepção carregada de preconceitos, principalmente por parte da sociedade, porque nós estamos falando daquele momento, nesse aspecto para nós, pós-iluminismo. Então nós tínhamos a sociedade de uma maneira geral associando aqueles que eram adeptos das artes como pessoas que não tinham preocupação, que não tinham apego algum aos hábitos e costumes daquela sociedade, e com isso a sociedade acreditava-se no mau uso dos costumes àqueles que eram praticantes das artes. Com isso, colocava-se que a questão artística envolta ela trazia consigo uma desvalorização dos costumes, o que a gente percebe hoje, entende hoje, que é exatamente o contrário. E dentro dessa perspectiva do iluminismo, nós temos a presença do Schiller, ele que traz para nós uma percepção interessantíssima a respeito da arte, da estética, do belo. Ele fala que toda essa percepção, ela traz uma associação conjunta da racionalidade com a sensibilidade, porque ele fala que é condição natural do ser humano. Então nós temos algo que desperta a nossa atenção, que é a nossa sensibilidade. Então isso a gente coloca tanto na questão artística, quanto na questão estética, quanto daquilo que nós entendemos por belo. E nós temos a racionalidade associada a tudo isso. Então, se algo despertou a nossa atenção, despertou a nossa sensibilidade, nós, diante da nossa capacidade de racionalizar, que Aristóteles já trouxe para nós, já nos apresentou e disse que nós somos naturalmente voltados para o bem por essa capacidade de racionalizar, então nós também temos essa capacidade de pontuar aquilo que nos agrada ou não. E é nessa perspectiva que eu trago para vocês a análise de dois filósofos dentro dessa questão de belo, de estética, a visão do Kant e a visão do Hegel. O Kant ele fala, nesse panorama mais geral de estética e de belo, que belo é aquilo que nos agrada. Então eu tenho, uma vez que eu despertei toda essa sensibilidade do Schiller, que perceber se aquilo me agrada ou não. Então, para ele, o belo é aquilo que eu não preciso de um conceito, eu não preciso de um interesse, eu não preciso de nada. Apenas que aquilo desperte em mim uma sensação agradável, que eu goste daquilo pelo simples fato de que aquilo chamou a minha atenção, aquilo me interessou, ponto. E dentro dessa visão, ele fala do agradável, do bom e do sublime, que são elementos completamente diferentes do belo. O belo é simplesmente aquilo que te agrada. Os outros elementos são elementos que vão trazer primeiro, eu tenho que ter um conceito. Então eu preciso que nessa sequência algo desperte todo esse interesse. Então tem que chamar a minha atenção de alguma maneira, que é diferente do belo. O belo é simplesmente aquilo que você olha e de imediato você gosta, você agrada daquilo. Ao contrário, quando eu tenho que despertar interesse, algo tem que ser trabalhado. Então não é algo que acontece naturalmente. E eu também não preciso de um conceito para definir aquilo como belo. Porque quando eu preciso do conceito, eu tenho que ter algo pré-definido que vai me demonstrar que aquilo com panorama geral, quase como senso comum, se aquilo é bom, se aquilo é belo ou não. E algo sublime, aquilo que a gente não consegue nem explicar
é tão magnífico, é tão magnânimo que a gente não tem palavras, a gente não tem nenhuma predefinição, a gente não tem nenhum interesse, a gente não tem nenhuma explicação para definir o tanto que aquilo é superior, que também distancia-se dessa percepção do belo que, segundo Kant, é algo que simplesmente nos agrada. Eu não tenho interesse, eu não tenho conceito, não tenho algo superior, simplesmente eu gosto daquilo, aquilo é agradável aos olhos e eu consigo determinar aquilo como algo belo. O Hegel, ele traz uma outra percepção em relação à estética e ao belo, que ele fala nessa subjetividade, na diversidade dessa manifestação de opinião. Porque, segundo Hegel, cada um de nós vai ter os seus parâmetros, vai ter as suas experiências, as suas vivências para determinar aquilo que lhe agrada ou não. Então, o belo é sempre aquilo que irá nos agradar de maneira simples. E essa visão do Kant, o Hegel, ele também vem nessa sequência do belo como algo que nos agrada, mas ele traz alguns acréscimos e ele fala desse aspecto subjetivo, dessa diversidade de opinião, já que é aquilo que vai agradar a cada um de nós. Então não tem como eu ter um conceito pré-definido, não tem como eu ter uma explicação prévia, porque ninguém tem as mesmas percepções que o outro. Então, cada um de nós trabalha todos esses elementos de maneira diversa. Então, por isso não tem como eu pontuar, eu definir, eu explicar aquilo que é belo, porque isso vai caber a cada um de nós de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, das nossas particularidades, das nossas peculiaridades. Bom, espero que vocês tenham gostado. Gostando, se inscrevam, deixem o gostei de vocês e compartilhem, tá bom?